dia, turma do oitavo, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou professor de Geografia, essa é minha cachorrinha que está latindo e vamos começar a nossa segunda aula. A gente está estudando como o mundo, politicamente, ele é organizado, tá certo? Essa segunda aula, a gente vai compreender o quê? As formas de compreender essa organização do mundo. Então, a gente vai ver nessa aula mapas, imagens de satélite e gráficos. Por quê? Através de mapas, imagens e gráficos, a gente tem uma gama de informação. A gente vai ter informações muito rica e muito rápida, né? Por exemplo, quando a gente vê um mapa do mundo, a gente vê várias informações. A gente vê a localização dos países, os nomes, os oceanos, as fronteiras. Imagina pegar um mapa mundi, né? E passar essa informação através da escrita. Escrever. Os Estados Unidos se localizam não sei aonde, fronteira com o México, oceano, não sei o quê. Eu acho que não dá nem para escrever, porque vai ser tanta informação que o livro vai ficar gigantesco. Então o mapa, ele pega toda essa informação e deixa o quê? Deixa mais prático, deixa muito mais rápido a informação. Então vai ser através dessas ferramentas, né, de mapa, imagem de satélite, que a gente vai agora pegar um pouco desse conhecimento que a geografia pode oferecer para nós, tá ok? Então vamos começar. A geografia se utiliza de algumas técnicas, né, para se chegar à compreensão do mundo. Lembrando que o mundo é uma construção humana, né? Então, o que é o mundo? É a relação que a sociedade tem com o planeta. E como a gente transforma essas paisagens, né, as paisagens naturais, de acordo com essa relação. Por exemplo, se a gente vai ter uma relação de exploração baseada na monocultura, a gente vai criar um tipo de paisagem, tá certo? Então, conforme a gente usa e se apropria do espaço, a gente vai também criando o mundo que a gente vive, né? Então, o primeiro passo é a gente perceber que tem uma escala, né? Que escala é essa? A escala espacial. Por exemplo, você pode compreender o mundo a partir da sua rua ou a partir do mundo como um todo. Ou seja, você pode compreender o mundo a partir de uma escala mais próxima, que é aquela escala local, ou a partir de uma escala global, ou seja, uma escala da macroeconomia, das exportações, do PIB do país, das relações internacionais, né, a geopolítica. Então a escala, ela é muito importante, né, a escala geográfica. Então, um exemplo, se você quer ver algo com muito detalhe, você vai usar uma escala mais próxima. Se você quer ter uma visão mais ampla, você vai escolher uma escala mais global, tá certo? Então vamos pegar aí um exemplo. Vamos supor que a gente quer entender como que foi esse processo de construção da Flona Ipanema. Lembrando que a Flona, nem sempre ela foi Flona. Antes ali tinha uma outra utilidade de uso. Então, por exemplo, teve um período que a Flona, ela se transformou em Flona e afetou a vida de todas as pessoas que moravam ali dentro ou ao redor, né, da onde é a Flona. Então, por exemplo, se você quer entender como foi esse processo, você pode usar uma escala proximal. Você vai, conversa com as pessoas que viveram esse tempo, pergunta como era antes e como era depois.
Então, a partir dessa escala próxima, você consegue ter essa compreensão desse fato, né? Agora, vamos supor que você quer compreender o desmatamento do Brasil, né? Do Brasil todo. Então, você pode usar uma imagem de satélite que vai ter um alcance bem maior do que a escala local, né? Você vai conseguir pegar diferentes áreas do Brasil, analisar as vegetações ali que estão sendo agredidas, né, pelo processo de apropriação e uso do espaço geográfico. E, se vocês me perguntar qual escala é mais importante, elas não tem dessa de qual é mais importante. Tanto a escala local como a global, elas são escalas que vão se complementar. Às vezes, a gente pode usar as duas para tratar do mesmo assunto. Beleza? Então, partindo desse ponto aí, um dos instrumentos que a gente acaba sendo bastante utilizado pela geografia é os mapas, né? O que é um mapa? Ele é uma informação. Imagina que o mapa ele é um texto, um livrão, um livro cheio de página que foi transformado numa imagem colorida, com números, legendas, com cores, né? E o legal é que o mapa ele apresenta a informação para a gente de uma maneira muito rápida. Então, o mapa ele é um instrumento muito útil para o conhecimento do espaço. Por quê? Porque ele é uma forma de comunicação muito rápida, tá certo? Então, você vai ver um mapa aí rodoviário. Ele já vai dar para vocês as rodovias do Brasil, qual rodovia leva para qual cidade. Então ele acaba sendo algo muito mais prático do que só fosse escrito. Imagina você pegar um mapa rodoviário, só que em vez de ser mapa, ser algo produzido através das palavras, né, da escrita. Então ia ter muitas e muitas e muitas páginas para dizer uma informação. Então o mapa ele é uma técnica que ele vai mostrar para a gente um determinado espaço e uma determinada realidade desse espaço de uma forma muito rápida. E as possibilidades de informação e comunicação de um mapa, elas são ilimitadas, né? A gente viu aí no decorrer do mês de março, né, das primeiras aulas, várias questões. Por exemplo, a gente viu o mapa do PIB, né, do Produto Interno Bruto, ou seja, de toda a riqueza que aquele território produziu. O que a gente percebeu naquele mapa? A desigualdade mundial nessa questão econômica. A gente viu países que vai ter um PIB muito mais volumoso, né, um PIB muito mais poderoso, vamos dizer assim, e outros territórios, a gente vai perceber que o PIB está bem esmilinguido, está bem assim, fragilizado, né, com poucos recursos, né? E se vocês continuar prestando atenção, né, e fazer a relação com o mapa populacional que a gente tem no nosso primeiro PDF, a gente percebe que o quê? Que a maioria das pessoas do mundo são pobres, pois os países que apresentam as maiores populações, né, as regiões onde que as pessoas estão concentradas, são regiões onde o PIB é muito fragilizado. Então a gente percebe o quê? A grande desigualdade a nível mundial. Então, beleza. Então, você pode ter um mapa que ele vai mostrar Sorocaba. E dentro desse mapa de Sorocaba, ele pode mostrar o quê? A desigualdade social de Sorocaba. Vai dizer assim, ó, o bairro do centro, ele tem um poder econômico X. O bairro da periferia tem um poder econômico inferior a esse bairro do centro. Então a gente consegue perceber a desigualdade municipal. Mas no caso aqui, como a gente usou um mapa global, a gente consegue perceber o quê? Que o nosso mundo de hoje é um mundo que apresenta
uma desigualdade a nível global gritante. Então a gente consegue perceber o quê? Que o nosso mundo, ele vai ser um mundo onde vai ser um campo fértil para produzir conflitos e tensões. Então vocês vão perceber que os nossos estudos de geografia, a partir do mês que vem, vai tratar bastante de assuntos que envolvem conflitos, pode ser conflito armado ou conflito econômico, que envolve tensões territoriais, né? Então o mapa, ele acaba sendo um instrumento importante para se chegar a essa compreensão. E com o passar do tempo, né, as coisas sempre vão evoluindo, a gente vai ter um salto tecnológico que ele vai ser fenomenal para os estudos da geografia, que foi a partir da ordem bipolar, quando a União Soviética estava em disputa com os Estados Unidos pela hegemonia do mundo. Esses dois territórios, né, União Soviética e Estados Unidos, vão se lançar a chamada corrida espacial, ou seja, vão começar a produzir tecnologia de comunicação, foguete e satélite. Satélite de informação, né, de observação, ele vai ser uma ferramenta muito importante para os estudos da geografia. Por quê? Porque a gente vai conseguir observar o mundo agora através do sensoriamento remoto, ou seja, a gente não precisa mais sair de casa para observar aspectos importantes do mundo. Então, se você for lá no Google Maps e colocar lá na cidade de Berlim, na Alemanha, você vai conseguir observar como Berlim é organizada, como que a cidade é organizada, você vai conseguir perceber os detalhes da urbanização de Berlim sem precisar colocar os pés em Berlim. Ou seja, o sensoriamento remoto é isso, é essa capacidade técnica que hoje a gente tem de conhecer o mundo, de observar diferentes lugares do mundo sem sair do lugar. Isso vai ser uma ferramenta incrível, porque a gente vai conseguir observar, por exemplo, a desigualdade social. Se a gente colocar ali numa cidade e começar a analisar, a gente vai ver que a cidade, principalmente a cidade dos países subdesenvolvidos, dos países pobres, são cidades que vão apresentar desigualdades socioespaciais. Então, se você olhar um bairro de periferia e um bairro central, a imagem de satélite já vai denunciar para a gente essas diferenças. Outra forma também que o sensoramento remoto é usado para compreender o clima, né? Então a gente consegue observar o que? O movimento das nuvens, o movimento das massas de ar pelo globo, né? Então a gente consegue ter o que? Uma maior capacidade de prever se vai chover, se vai ter seca. Então isso é muito importante, né, para os estudos da geografia. Outra coisa legal também que o sensoramento remoto mostra, por exemplo, vocês viram aí, acompanharam que o Brasil lançou o primeiro satélite, né, 100% com tecnologia espacial. Embora ele foi lançado na Índia, né, em parceria com a Índia, a tecnologia de construção e tudo mais foi 100% nacional, feita pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE do Brasil, pessoal, é um instituto muito importante e reconhecido a nível mundial, beleza? E esse Amazon, né, Amazônia 1, que é o satélite nosso que foi recentemente lançado, ele é um satélite para pegar o desmatamento praticamente em tempo real. Ou seja, o pessoal que defende, né, o meio ambiente não precisa estar lá na Amazonas para ver onde está acontecendo o desmatamento. Eles vão ter o acesso a essa imagem, vai anotar, né, aonde está tendo desmatamento e vai fazer a ligação aí com aqueles que vão combater diretamente, né, no corpo a corpo esse desmatamento. Então a gente consegue perceber que regiões do Brasil vêm passando por desmatamento,
o que está acontecendo em determinado lugar, né? Muito importante. E todos esses instrumentos que eu estou falando, tanto mapa como sensoriamento remoto, são instrumentos muito utilizados pela guerra, ou seja, pelo exercício militar, né? Então os militares, eles amam essa tecnologia, porque você consegue saber, né, aonde está a tropa inimiga, aonde está localizada a base inimiga, né? Então o mapa também consegue dar informação de terreno, se você vai passar por um lugar pantanoso, por um lugar seco, tá certo? Então, tanto para as questões de guerra, como questões de preservação, desigualdade social, meio ambiente, questões econômicas, né? Esses dois instrumentos são importantíssimos. E para terminar esse podcast show de geografia, tem os gráficos, né, pessoal? Então a gente viu que o mapa ele é um instrumento para conhecer o mundo, o sensoriamento remoto, a imagem de satélite, também é uma ferramenta, uma técnica para conhecer o mundo, e a gente também usa muita matemática, principalmente a partir dos gráficos, pessoal. O gráfico, ele vai dar para a gente também uma informação muito rica e muito rápida. Por exemplo, se você vê o gráfico de gastos militares dos países do mundo, o que você vai observar? Que os Estados Unidos, ele é o principal país de investimento militar. Não precisou escrever um texto gigantão, falando um monte de coisa. Você mostra o gráfico ali e você já observa que os Estados Unidos, ele é uma potência militar. Por quê? Porque ele investe muito dinheiro, muito capital, muita energia econômica em recursos militares, tá certo? Porém, se a gente continuar vendo ali um gráfico que tem na nossa terceira aula, né, que é aquele gráfico que mostra os PIBs de alguns países, entre eles Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, México e Brasil. O que a gente observa? Que ao longo do tempo, o PIB dos Estados Unidos foi subindo e continuou subindo. Só que se a gente perceber o da China, ele começa a disparar, principalmente a partir dos anos 90, ele começa a subir, e hoje já se começa a subir, ultrapassa a Alemanha, o Japão, e hoje a China, né, se torna a segunda potência mundial. Tanto que a gente vê muitas pessoas dizendo por aí, muitos estudos, que se a China continuar nesse ritmo de crescimento, por volta de 2030 ou 2050, ela se torne, né, ela vai se tornar a principal economia mundial. Então é isso, turma. Essas 3 primeiras aulas que a gente teve foi para entender principalmente essas 3 ferramentas de compreensão do mundo. Lembrando, o mapa, as imagens de satélite e os gráficos, né? Então, no decorrer do ano, a gente vai ter bastante estudo de caso, né? Vamos estudar a América, a África, vamos estudar bastante as questões econômicas, políticas, culturais, e vamos usar muito esses 3 instrumentos para ter a compreensão precisa, né, do que está acontecendo e de como o nosso mundo vem se organizando, beleza? Então, ótimos estudos aí para vocês. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Tchau, tchau!